Interessante. Todas as epístolas, elas... Por que nasceram as epístolas? Por que as cartas nasceram? Por causa da necessidade, em alguma medida, em alguma área na vida da igreja, que precisava de correção, de exortação, de orientação. Então, esse texto que você leu, aqui está falando do apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho, e há quem diga que ele escreveu em 2 momentos, de 1 a 12, no primeiro momento, e de 13 a 21, no segundo momento. Depois você vê que esse homem, ele é perseguido pelo império e é exilado na ilha de Patmos. Ele escreve, então, o livro da Revelação, o Apocalipse, que é extraordinário, que é uma mensagem para hoje, e que a gente aprende ali todos os dias, e é ali que a gente aprende o quanto que Jesus ama a igreja. Por isso que, muito interessante, feridos em nome de Deus, mas como que a igreja que Jesus ama e é apaixonado por essa igreja pode ferir alguém? Você está entendendo? Sim. A igreja de Jesus não fere. Fere a SA, sim, a CNPJ, essa fere. A denominação, a placa, a instituição, a doutrina humana, porque tem a doutrina bíblica. Perfeito. A doutrina humana, essa castiga, essa machuca. Não é verdade? E aí você vê esse homem cheio de amor. Sim. A gente tem o apóstolo Paulo como o apóstolo do amor, especialmente por causa de 1 Coríntios 13, mas quando você lê João, lê o Evangelho de João, ele é o discípulo amado. Ele é o discípulo amado. O único na cena da crucificação que fica ali, é a ele que é dada a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Jesus passa para João a responsabilidade. Então, quando ele vai para Éfeso, não é? Ele leva Maria junto. Isso tem provas contundentes, é fácil de ver isso aí. Sim. E é interessante que agora ele está falando sobre, ele está escrevendo suas 3 epístolas, está corrigindo uma coisa que está minando a igreja. Perfeito. Está minando a igreja. E por que eu estou falando tudo isso e você iniciou? Porque, infelizmente, as pessoas, elas não leem o Evangelho. Elas não têm tempo para ler o Evangelho, elas terceirizam a leitura do Evangelho. E toda vez que eu terceirizo a leitura do Evangelho, eu posso facilmente me tornar refém de qualquer coisa, porque eu me torno vulnerável. Perfeito. A qualquer vento de doutrina. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Sim. Então, quando ele fala do anticristo e que as pessoas distorcem, dizendo, poxa vida, se fosse dos nossos, estaria conosco. Primeiro, se a gente... Olha, precisaríamos de uma conversa só em torno disso, porque, assim, a descartabilidade das pessoas, né, de um modo agressivo, desumano, nem falar cristão, não vamos nem falar cristão, do ponto de vista humano, entendeu? Quando você descarta o indivíduo, só porque no seu entendimento ele não concorda com você, ele não se enquadra, ele tem uma leitura diferente, não se enquadra na sua caixinha, na sua mini box, você está entendendo? Aí a gente descarta as pessoas. Ora, se Jesus fizesse isso conosco, amigo, nós estaríamos perdidos, mas ele nunca fez e nunca fará, e não é esse o propósito de Deus. E João também fez isso, né? Quantas vezes, né? Ele foi falando, filhinhos, vai demonstrando esse amor que você está falando. É exatamente o amor pela igreja, né? Pelas pessoas. Pelas pessoas, e não pelo é povo, outro. É pessoas. Porque tem gente que gosta do povo, né? Tem gente que gosta do volume. Mas na hora de chegar perto, amigo, ele tem que caminhar, tem que ouvir, tem que... Ele está falando de filhinhos, o que você imagina? Olha o cuidado, olha o amor desse cara por essas pessoas. Então, é uma agressividade às escrituras extraordinária. E essas pessoas que fazem isso, elas estão distorcendo o Evangelho e vão ter que prestar contas disso. A gente precisa falar isso, porque isso é verdade. Está escrito isso também, né? Uma prestação de contas. Você não pode... Eu não posso pegar a sua palavra e distorcer a sua palavra. Isso é desonestidade no mínimo, para falar o mínimo. Não é verdade? Eu não posso pegar uma frase sua e editar. Ou seja, nós estamos aqui numa entrevista, vai ser editado, você vai editar, entendeu? Claro, e deixar aquela coisa da melhor forma possível para apresentar. Mas o conteúdo principal tem que permanecer, porque senão fica desvirtuado, senão não vai à realidade. Quando fala-se isso, não é, Juliano? Infelizmente, quem cria esse tipo de doutrina já conta, agora a palavra ignorante, eu vou falar isso com respeito, porque em português isso é bem complicado, mas é ignorante no sentido de não saber, de não conhecer, entendeu? De se abster do conhecimento. Né? Obrigado, de se abster do conhecimento. A pessoa se abstém do conhecimento, ele está aí,
mas a pessoa se abstém do conhecimento. Então, essas pessoas que manipulam a palavra contam com essas pessoas que são abstinentes de conhecer a verdade do Evangelho. Sim. E por isso caem nesse tipo de coisa. Nunca, em nenhum momento, não é, nós poderíamos usar esse texto para se referir a uma pessoa que esteve conosco, carregou o piano conosco, sim, contribuiu financeiramente, orou junto conosco, sim, nas reuniões, seja qual for a comunidade, chorou junto, visitou, apoiou, cuidou de criança, de jovem, serviu. Agora nós vamos dizer, ele não permaneceu porque ele não é dos nossos. Aí fica uma coisa muito... Aí teria que tirar essas palavras estranha aqui, né? Ao Evangelho, eu diria. Fica algo estranho ao Evangelho. Não poderia ter escrito filhinhos, então, né? Não. João não ia começar falando filhinhos. Exatamente. E isso nos diz também outra coisa interessante, que Deus olha bem diferente. A gente conhece isso de teoria, perfeito, mas olhando um texto como esse, que a gente percebe que Deus, a leitura que ele faz, a percepção que ele tem é bem diferente da nossa. É bem diferente da nossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.